Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br, e interaja com a gente a partir de agora pelo WhatsApp no 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Nesta edição de hoje, eu apresento os nossos participantes, os nossos convidados. Primeiramente, o deputado estadual Coronel Telhada, filiado ao PP, o Partido Progressista. Deputado Telhada, seja bem-vindo. Deputado Coronel Telhada. Seu microfone está fechado, Coronel. Vamos lá. Ok, alô? Sim, agora sim ouvindo. Tudo bem, deputado? Ao vivo tem dessas coisas, né, Mauro? Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os participantes. Mauro, você está fazendo falta aqui na Assembleia, e vamos aí, estou à disposição de vocês para o que der e vier. Obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite, deputado Coronel Telhada. Também conosco o doutor Rubens Calvo, médico, todo mundo conhece, foi vereador aqui na cidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Calvo? Tudo bem, Mauro? É um prazer imenso estar com todos vocês. Um abração para o Fausto, para a Zenilda. E os meus amigos aqui, nossa, que oportunidade para ver o Coronel Telhada, o Walter, o doutor que está aí fazendo um belíssimo trabalho para a reabertura da nossa cidade. Sim. Vamos lá, seguindo aqui com as apresentações da formação da nossa bancada. Dr. Marco Kojorowski, advogado, especialista em direito empresarial e integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio. Seja bem-vindo, Dr. Marco Kojorowski. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero fazer um agradecimento à Rádio Trianon, Gente que Fala, Fausto Camunha, meu amigo Mauro Friesman e a Zenilda, e quero cumprimentar também o doutor Rubens Calvo, o Walter Cilione, meu amigo, e o meu estimado deputado estadual, Coronel Telhada. Vai ser uma oportunidade incrível. Obrigado. E fechando a nossa bancada aqui para os debates, para as discussões e para as nossas análises, o Walter Ciglione, jornalista, vice-presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Turismo Brasil-México, porta-voz nacional da Cruz Vermelha, Walter Ciglione, que foi candidato ao governo de São Paulo em 2014, é isso, Walter? 2014, né? Seu microfone está fechado, Walter? Pronto? Foi pro ar? Agora sim, vamos lá. Seja bem-vindo. Então, dá uma boa tarde a você, Mauro, a Zenilde, aqui, meu Fausto, querido professor Fausto Camunha, meu amigo Rubens Calvo, que esteve na vereança da cidade de São Paulo, Marco Kojorowski, que é o vice-presidente da OAB Tatuapé, e meu respeito ao meu comandante, Coronel Telhada. Né? Um abraço. Walter, eu vou te pedir uma gentileza. Se você usar um fone de ouvido com o microfone acoplado, talvez fique melhor o seu áudio. Vamos lá, vamos passando aqui os nossos temas, fazendo as nossas análises, enquanto você se ajeita aí para a questão do seu áudio. Vamos ao nosso primeiro tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. Na semana passada, o governo mudou a forma de apresentar os dados após uma sucessão de recordes de mortes pela doença. Em resposta a essa restrição, um grupo de comunicação formado pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, UOL e Globo se uniu para buscar as informações diretamente nas secretarias estaduais de saúde, que é a mesma fonte do governo. E ontem,
o Ministério da Saúde anunciou 679 mortes em 24 horas. Para a imprensa, foram 849, ou seja, 170 mortes a mais. Deputado Coronel Telhado, como é que o senhor tem acompanhado esse episódio? De acordo com a apuração do Jornal Estado de São Paulo, tudo isso representa uma tentativa de demonstrar, uma tentativa do Palácio do Planalto de demonstrar que não há uma escalada da doença fora de controle e, ao mesmo tempo, apontar que existe um exagero da imprensa. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação, deputado. Bom, Mauro, antes de falar, eu queria também cumprimentar o meu amigo Rubens Calvo, fomos vereador junto lá, o Walter Siglione, também quero cumprimentar aí o doutor Marco e o Fausto Camunha. Eu conheço muito a Silvia Camunha, que é sobrinha do nosso grande amigo Fausto Camunha, cumprimentando a todos. Olha, eu acho o seguinte, meu amigo. Primeiro, eu acho que é uma briga desnecessária que o governo federal tem realizado e não querer divulgar esses dados. Esses dados são públicos, as secretarias estaduais têm divulgado. Eu não sei para que se indispor dessa maneira, como diria um termo bem chulo, queimar cartucho, com uma informação que é pública e teria que ser dada mesmo. Eu, sinceramente, estou desacreditado de muita coisa governamental, principalmente vindo dos governos estaduais. Depois das experiências que eu tenho tido aí em loco, visitando hospitais, visitando empresas, eu confesso ao amigo e aos amigos que eu estou bem desacreditado quanto à veracidade das informações. Hoje mesmo, eu recebi um WhatsApp de um amigo dizendo que um tio dele morreu de infarto e foi registrado como Covid. Eu tenho recebido muita, mas muita informação assim. Mas, em todo caso, se a partir do momento que oficialmente um órgão oficial a registra como Covid, eu não entendo por que o governo federal está se indispondo com isso, para que perder tempo com isso? Sabe, é mais um motivo para se criticar, para falar que o governo quer esconder. Eu acho que o problema está aí, o Covid é um problema sério no mundo todo, é uma preocupação da minha igreja, eu sou evangélico, sou da Congregação Cristã no Brasil, tem falecido muita gente, principalmente o pessoal do grupo de risco. Na Polícia Militar nós temos perdido gente sempre. Então é um problema real, existe. Está sendo superfaturado ou não? É uma coisa que nós temos que discutir. Mas nós temos que ter a atenção de ter todas as cautelas possíveis para o problema, divulgar os números que são apresentados, sim, e lá na frente nós debatermos se são, se não são, se vamos contestar ou não. Mas nesse momento, ficar queimando cartucho, se indispondo por causa de números que teoricamente são públicos, tem que ser públicos, eu acho uma perda de tempo do governo federal. Se eu fosse o presidente, eu não faria isso, eu daria o maior número de informações possíveis, e se não concordasse, depois era uma situação à parte. Mas me dispor por causa disso é uma coisa que eu jamais faria. Doutor Rubens Calvo, o deputado Coronel Telhado destacou uma situação, uma morte por infarto que foi registrada como Covid. Eu entendo que fica difícil entender por que isso acontece. Fica difícil assimilar por que isso acontece, se seria possível, o que levaria a um erro desse tipo, enfim, qual que é a sua avaliação a respeito dessas questões? A gente ouve essas situações muito nas redes sociais. Fulano morreu disso e apontou Covid. É possível? É possível. Inclusive, eu quero ressaltar a informação do nosso sempre atuante Coronel Telhado, ainda mais aqui na Zona Norte, né? Que é a nossa região. Eu quero dizer que ficou claro que não é uma doença de idosos, de pessoas doentes, de pessoas que não têm nenhum tipo de resistência e imunidade. Tanto é verdade que policiais militares, jovens em plena atividade, sucumbiram a essa doença. É uma doença terrível, a Covid, provocada por um vírus que tem facilidade de se propagar, e este vírus e essa doença ainda vai dar um compêndio, porque cada hora os estudiosos falam uma coisa e cada hora outra coisa. E no meio desse caminho fica o povo desavisado à mercê da própria sorte. Se você não tem um governo de mão pulso firme no momento de pandemia, o povo acaba se contaminando com mais facilidade
e o sistema de saúde é falho, infelizmente. Se São Paulo, que é o estado mais rico, e a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, é falho, imagina no sertão brasileiro. E o povo à mercê da própria sorte, morrendo à míngua. Uma das causas de óbito da Covid, provocado por esse novo coronavírus, são fenômenos tromboembólicos, são os infartos, que pode ser o infarto do pulmão ou o infarto do miocárdio. Então, nós pegamos no início da pandemia, aqui em São Paulo, que o Instituto Médico Legal estava atuante, com os poucos casos ainda, e dando respostas mais ligeiras. Hoje está muito sobrecarregado. Então, pegamos caso que foi testado negativo e na necrópsia por insuficiência respiratória, que poderia ser H1N1, que poderia ser uma pneumonia de comunidade numa pessoa idosa, e na autópsia deu que era Covid. Não tem nada mais fidedigno do que a própria necrópsia. Aí eles foram buscar o teste era negativo, mostrando que muitas vezes o teste pode dar negativo por falha de coleta, principalmente. E a pessoa morreu de Covid. Então, se um lado é verdadeiro, que nessas conturbações, e é uma doença que ela é sistêmica, que uma hora pega a pessoa pelo aparelho respiratório, outra hora pega pela insuficiência renal, outra hora pega pelo infarto, e se do miocárdio, do coração, e se essa doença é sistêmica, e se é falho, então, alguma porcentagem no atestado de óbito com outras doenças, eu quero dizer que também é falho quando se coloca outras causas e não a Covid, porque ela é sistêmica. Quando passar a pandemia e nós avançarmos, serão escritos verdadeiros compêndios só sobre essa doença. E eu vou arriscar que nós teremos médicos especializados somente para tratar e estudar essa doença, de tão extensa que ela é. O que interessa para nós, e bem disse o coronel Telhada, é a porcentagem de óbitos, que é alta, em torno de 6% nos Estados Unidos, no mundo, em torno de 6% aqui no Brasil, e o Brasil não é mais privilegiado do que os outros, porque tem um vídeo circulando na internet que teve um gaiato que mergulhou no esgoto, até pela condição socioeconômica dele, e aí alguém de grande poder e hierarquia nesse país diz: brasileiro é tão forte que mergulha em esgoto e não pega a doença. Acompanha a imagem. Doutor Marco Kojorovski, hoje funciona da seguinte maneira. Eu vou pedir já para que o senhor abra o microfone. Isso. Hoje funciona da seguinte maneira. A pessoa morreu há 10 dias, não se sabe exatamente qual foi a causa. Hoje vem a informação de que ela morreu de Covid, portanto, aquela morte vai ser registrada hoje, porque hoje saiu aquela informação, e não há 10 dias. O que o governo quer é que cada morte seja colocada no seu lugar, à medida que essas informações cheguem, o que implica em retroagir esses números. É uma ginástica de números grande que acontece aí por conta desse represamento de informações que está acontecendo. Porém, no final das contas, se você pegar as mortes de 10 dias e as mortes de hoje, as mortes, enfim, todas que aconteceriam em razão da Covid, a somatória, no final das contas, vai ser a mesma. Então, por que essa necessidade de colocar cada morte no seu devido lugar, se no final a soma vai dar a mesma? Veja, Mauro, a informação, ela retardada, hoje, mudar o processo é complicadíssimo. Eu convido a todos os ouvintes lerem a Constituição Federal. Volto só um pouco para a primeira pergunta, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, ele baseou a sua decisão em cima do artigo 37 da Constituição Federal. Esse princípio esculpiu a decisão do ministro Alexandre para que o ente público forneça as informações de forma correta. Primeiro, que tem que fornecer, porque no próprio artigo 37, a administração pública
ela é obrigada, seja ela União, Estado, distritos, Distrito Federal e municípios, ao princípio da publicidade, entre outros princípios. Agora, o que ocorre é que a Constituição Federal ela não pode ser observada ou lida apenas pelos operadores de direito. Ela tem que ser lida por todos e ela tem que ser interpretada por todos, especialmente pelo Supremo. O que ocorre é que o governo federal ele fez uma avaliação no meio do caminho e está mudando a forma de como apresentar. Agora, pode complicar ou pode trazer danos irreparáveis, porque a gente vinha de uma sistemática que é aplicada no mundo. Essa sistemática, me parece que dia a dia ela estava apresentando ou surtindo resultados semanais ou quinzenais de óbitos, de contaminação do vírus. E, em dado momento, se eu não me engano, quinta-feira ou sexta-feira, houve, então, essa interpretação. Eu acho que é um risco para a saúde, eu acho que é um risco para a sociedade mudar as regras no meio do caminho, especialmente com relação a essa pandemia. Walter Siglioni, sua avaliação sobre esse episódio, os impactos que isso pode trazer para o Brasil perante as autoridades internacionais. Eu concordo com o doutor Calvo, com o nosso deputado, concordo também com o Marco Kujoroz, que é direito e está na Constituição você ter acesso à informação. Agora, eu queria só relembrar que toda essa situação de não informação, Mauro, e aos queridos participantes, vai derivar numa outra coisa. A comunidade internacional, através da OMC, já está dando problema. O Brasil já está com as portas fechadas para o país interno e para o externo. Né? A gente não vai ter uma entrada mais no Mercosul, nos países da Europa. Lembrar que tudo isso podia ter sido... não está ocorrendo isso se a gente tivesse feito protocolos logo no começo da pandemia, se nós tivéssemos estabelecido metas, né? metas sanitaristas de segurança, na área da justiça, ter tomado atitudes mais coerentes, não ter esperado toda essa situação para chegar agora neste ponto e o governo federal ficar limitando a informação que pontualmente está prejudicando a nossa relação com o mundo. Né? O outro fato também que eu queria aqui colocar, teve colega nosso esta semana que perdeu a mãe, o Sérgio Braga, perdeu para a Covid. E ontem, uma outra amiga minha, agora está chegando próxima amiga, também com Covid, os 3 da família. Então, quando dizem que isso é uma gripezinha, que isso não existe, eu acho uma coisa muito errônea de ser feito. O governo federal tem que pontuar e passar essas informações de forma recorrente, porque senão a gente não faz uma avaliação, porque não temos, de forma alguma, testagem no nosso estado. Teste no nosso país. Então, um país que não testa, não sabe onde estão os doentes, como é que vai saber controlar uma pandemia? Walter, um problema na sua comunicação aqui com a gente. Eu vou seguir aqui para o próximo tema e a gente já retoma aí com você. Pessoal, o deputado estadual Coronel Telhada, que está aqui com a gente nesse bate-papo, acompanhado de outros 4 deputados, realizou na quinta-feira da semana passada uma transmissão ao vivo durante uma visita ao hospital de campanha do ANB. O objetivo, de acordo com os parlamentares, era fiscalizar a unidade que recebe pacientes de baixa e média complexidade infectados pelo coronavírus. Acusada de mau uso do dinheiro público, a prefeitura informou que o hospital já atendeu 2.300 pessoas e que, no momento, abrigava 407 pacientes. Deputado Coronel Telhada, o que é que o levou ao hospital de campanha lá do ANB, juntamente com os demais parlamentares da Assembleia Legislativa, naquela quinta-feira? Ô, Mauro, em primeiro lugar, você já foi benévolo aí, o que você leu aí, que a prefeitura do senhor, que o hospital atendeu 2.300 pessoas, só se eles recuaram, porque no final de semana eles tinham falado que tinham atendido 4.500. Cada hora eles dão um número, por aí você vê que tem alguma coisa errada. No dia lá, nos passaram o número de 2.100 pessoas.
Aqui fala que no momento da nossa, não sei se é no momento de hoje ou no momento da nossa visita, tinha 407 pacientes, também dobrou, porque quando nós fomos lá tinha 220. Então, o que aconteceu foi o seguinte, Mauro, você tem acompanhado a imprensa, todos os canais, todos os meios de comunicação também da Prefeitura e do Estado de São Paulo, eles têm dito o seguinte, que há uma superlotação nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos. Isso causou até uma notícia de que seriam transferidos presos pacientes para o interior. A polícia só pensa em presos, né? Transferir pacientes para o interior. Uma outra coisa que também foi anunciado desde o começo da pandemia é que a Prefeitura de São Paulo havia disponibilizado 2.000 vagas, 200 no Pacaembu e 1.800 no Anhembi, ok? Esses números aí você vê, se você abrir o YouTube, aí, se você abrir o Google, você vai ver um monte de matéria falando disso. Pois bem, o interessante é que, com todo esse número, mesmo assim, o governo anunciava que havia uma superlotação e o governo estadual abriu um chamamento para que fossem alugados, fossem contratados leitos particulares. Todo mundo ouviu isso, leitos de UTI. Para você ter uma ideia, foi aberto um chamamento de 594 milhões, 4.500 leitos. Desses 4.500 leitos, são 1.500 de UTI e 3.000 leitos clínicos. Você sabe o que é um leito clínico? Eu não sei o que era um leito clínico. Eu entrei em contato com o médico lá do CREMESP para que ele me avisasse, do Conselho Regional de Medicina aqui em São Paulo. E ele falou que leito clínico é aquele leito onde o paciente não precisa estar na UTI, mas não pode ficar em casa também. Justamente o leito do hospital de campanha, um leito público. Pois bem, tendo essa informação, está faltando leito, nós já havíamos passado, Mauro, antes, em 4 hospitais. 2 de campanha e hospital de campanha do Anhembi, hospital de campanha de Ibiúna, o hospital de campanha do Ibirapuera, hospital de campanha de Ibiúna, hospital Vila Nova Cachoeirinha e hospital geral de Guarulhos. O único hospital que realmente estava lotado era o Hospital Geral de Guarulhos. Os demais hospitais, Mauro, não tinha nem 50% da ocupação. Essa informação de que está tudo lotado, vamos gastar 600 milhões praticamente, 594 milhões, dinheiro público, dinheiro nosso. Poxa, tem alguma coisa que não está batendo. Aí nós fomos até o hospital de campanha do Anhembi. Chegou lá, meu amigo, esses outros hospitais, esses 4 que nós fomos antes, sempre fomos bem atendidos, acompanhamos, nos paramentamos, entramos até na UTI de hospitais. Mas chega no Anhembi, não nos deixaram entrar, eu falei com o secretário municipal de saúde, ele não queria que nós entrássemos, queria remarcar a visita. Eu falei, não, nós queremos visitar agora. Ficamos tomando uma canseira de 40, 50 minutos. No final, veio o pessoal atender a gente, o pessoal da empresa que administra o hospital. A empresa Iabas, a mesma empresa que no Rio de Janeiro teve problema e está, inclusive, fomentando um pedido de impeachment para o governador Witzel. Essas pessoas chegaram, autorizaram nossa entrada, nós adentramos ao local, eles queriam levar a gente numa visita monitorada, nós falamos, não, nós queremos ver o hospital da maneira que nós queremos, nós viemos aqui ver a realidade do hospital, não viemos fazer turismo. Fomos até um determinado local, nos paramentamos, apesar que não havia nem necessidade de se paramentar. Por quê? No primeiro lugar que nós entramos, Mauro, estava simplesmente abandonado. Tem as imagens na minha rede social. Não, as poucas camas que haviam no local, não tinha colchão, as geladeiras estavam empacotadas, enfim, não tinha nada. Os funcionários ficaram apavorados, tentaram nos tirar do local. E depois, nós acabamos adentrando ao local onde realmente tinha paciente do Covid. Já estávamos paramentados, as imagens estão aí para mostrar. Conclusão, naquele local onde estavam os pacientes do Covid, também não estava lotado, tinha muito lugar. É só olhar na rede social. Muita gente. No dia, eles nos falaram que havia 220 pacientes internados. No dia seguinte, a prefeitura falou em 400, depois 600 e depois 800. De repente, nem quadruplicou o número, de um dia para a noite. E aquela informação de que nós não tínhamos leitos disponíveis, de repente, a prefeitura, na sua nota de imprensa, logo após a nossa visita, falou que nós tínhamos empurrado o funcionário, que nós tínhamos invadido o local, que nós tínhamos agredido funcionários, destratado pacientes, enfim,
nós nos tornamos o monstro da situação, um monte de mentira. E também falava o seguinte, que aquela área abandonada, aquela área que estava toda, uma área enorme, era simplesmente uma reserva técnica. Mas até agora ninguém havia falado em reserva técnica. Não havia falado em 1.800 leitos? Não, há um engano nisso, foram contratados só 556 leitos. Ué, de repente, de 1.800 vagas, passaram só para 556 vagas. 18 milhões por mês, meu amigo. 18 milhões por mês. E as outras 1.500 vagas seriam reserva caso fosse necessário, eles montariam o hospital. Veja bem, nós temos 1.500 vagas disponíveis, eles já estão querendo contratar 3.000 de leitos de hospitais particulares. Só esses 3.000 leitos clínicos de hospitais particulares vai ficar no valor de 162 milhões. Alguma coisa está errada. Aí a prefeitura nos acusou, mas não explicou o que está acontecendo. Enfim, quem tem que se explicar é a prefeitura. As nossas imagens mostram claramente o que aconteceu. Fomos acusados de fazer fake news. Quem está fazendo fake news, infelizmente, é a prefeitura, porque até agora ela não se explicou. Deputado Coronel Telhada, quando o senhor vai a um hospital para tratamento da Covid e vê que o hospital está com baixo número de pacientes, isso não é bom? Sim, é ótimo, graças a Deus. Mas não é o que a prefeitura e o governo têm falado. Alguém está mentindo, Mauro. Algo de podre do reino da Dinamarca. A prefeitura e o Estado têm dito que os hospitais estão superlotados. Abriram 13 mil covas, compraram 38 mil caixões. Terror na população. E já estão com um chamamento aberto para 162 milhões. Se eu tenho vaga na prefeitura, se eu tenho vaga aqui no AMB, se eu tenho vaga nos hospitais públicos, municipais e estaduais, por que nós estamos com um chamamento de 3.000 leitos clínicos? Não está precisando. Alguma coisa está errada. Aonde está indo esse dinheiro? Por que essa necessidade? Por quê? Eu não estou entendendo. Eu tenho leite sobrando. Entretanto, eu tenho um chamamento aberto para se gastar 162 milhões do dinheiro do povo. Com esses 72 milhões, eu reformo o Hospital Sorocabano, que está abandonado há 10 anos. Eu reformo o Hospital lá, o Matarazzo, lá na Zona Leste. Eu reformo os hospitais na Zona Sul. Reformo quantos hospitais com 162 milhões? Me diga. Sim, deputado Coronel Telhado, o senhor faz parte, dentro da Assembleia Legislativa, do grupo, do PDO, é o Grupo de Parlamentares em Defesa do Orçamento, não é isso? Exato. E o que o senhor pretende fazer PDO, agora? Esse grupo PDO nós criamos aqui porque nós vimos, logo que assinamos aquele decreto criando o estado de calamidade, que eu me arrependo profundamente de ter votado, nós demos um cheque em branco para o governador. E logo em seguida, a própria imprensa começa a noticiar uma série de coisas estranhas. O Ministério Público tomando providência, compra 550 milhões de respiradores comprados na China, mais 65 milhões de máscaras compradas na China. Aí nós nos juntamos e resolvemos montar um grupo chamado PDO. É um grupo independente aqui na Assembleia, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Aliás, essa é a função do deputado, essa é a função do Legislativo, fiscalizar. Então, esse grupo é o Sargento Neri, o Márcio Nakashima, Adriana Borgo, Letícia Aguiar, Tenente Coimbra, Coronel Nishikawa, deputado Ed Thomas, o deputado Conte Lopes. Nós somos em 9 deputados, acho que eu falei os 9. Nós somos em 9 deputados e já estamos passando para 12, que mais 3 deputados estão se filiando ao grupo. E nós vamos investigar, porque, Mauro, além desse dinheiro gasto absurdamente nos hospitais de campanha, se Deus quiser, logo acabando a pandemia, esses hospitais serão desmontados, não vai ficar nada para o povo. E por que nós não aplicamos primeiro nos hospitais públicos? Por que nós não pensamos na saúde do povo? Quem está ganhando com isso? A empresa que está com problema no Rio de Janeiro, de repente, está aqui. É muita pergunta que não foi respondida. E a pergunta básica que não quer calar. Por que aquele espaço está vazio, sendo que eles anunciaram que haviam 1.800 leitos disponíveis? E não existem 1.800 leitos disponíveis. Estão comprando mais 3.000, alugando mais 3.000. Para quê? Entendeu? E outra, por que nós estamos pagando 18 milhões? São pelos 1.800 ou pelos 556? Perguntas que não querem calar e até agora a Prefeitura de São Paulo não se explicou.
Doutor Rubens Calvo, o que é que será preciso fazer depois da pandemia para que todo esse material, todos esses instrumentos hospitalares adquiridos nessa fase não sejam perdidos, que sejam usados nos hospitais existentes, ajudando a melhorar a estrutura do que temos hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer o trabalho do Telhada, que nos coloca uma informação que nós aqui à distância, e por acreditarmos nesse comitê da pandemia do Estado de São Paulo, com várias personalidades, inclusive chefiada pelo querido Davi Wip. Anunciadas, tem gente que morreu um mês atrás. Eu não estou entendendo. Pode seguir, pode seguir. Tá. E isso traz uma outra luz, uma outra realidade para nós, porque você segue cegamente as orientações e as informações desse comitê, com personalidades que são catedráticos em doenças infecto-contagiosas das maiores universidades deste país, da área de ciências médicas. Ocorre que aqui, particularmente do ANB, quando se coloca que se foi atendido 2.400 pacientes, eu até entendia que a ANB seria um hospital de passagem, é um hospital que reuniria todos aqueles as reservas de isolamento nos hospitais de ampla atendimento ou de ampla especialidades, que são chamados hospitais gerais, porque os acidentes continuam acontecendo. As doenças, fenômenos de tromboembólicos e tromboembolismo, não por Covid, continuam acontecendo. Os AVCs, os infartos e assim por diante, os derrames, que eu quero dizer. E as úlceras perfuradas, as cólicas de vesícula e assim por diante. Ocorre que nós vamos sair dessa pandemia com um grande aprendizado, que é a importância de um sistema de saúde organizado, forte, bem equipado, que nós não tínhamos sequer respiradores, não só para a pandemia, mas insuficientes no número de habitantes de leitos de UTI. O nosso legado hoje é reaproveitarmos esses equipamentos e fazermos uma expansão nas atendimentos de suporte, de retaguarda, de pronto-socorro e também nas próprias UTIs, para que não tenhamos mais pessoas morrendo sem socorro digno, no pronto-socorro por falta de vaga na UTI, ou dentro de ambulância circulando até achar uma vaga. E quantos familiares, de amigos, ou nossos mesmos não ficaram nessa situação, perambulando a cidade, buscando uma vaga de UTI, ou o nome do seu ente querido no CROSS, que é um sistema de distribuição de vagas, e o paciente piorando o seu estado por falta de uma UTI, por falta de medicamentos e por falta, principalmente, de respirador. Doutor Marco... Vamos lá. Sim. Doutor Marco Kojorowski, o olhar dos operadores do direito sobre essa questão, no que se refere ao pós-pandemia, como é que todo esse material hospitalar hoje, dos hospitais de campanha, deverão ser reaproveitados, melhorando a estrutura que temos hoje? Bom, primeiro eu quero parabenizar o trabalho do deputado Coronel Telhada, e eu faço um alerta com as questões das medidas que a Prefeitura vem tomando, a Prefeitura da cidade de São Paulo, especialmente com relação ao transporte público, né? O transporte coletivo público. Eu vejo que nós não estamos preparados para abrir o transporte coletivo público e ele pode ser um causador de voltar uma pandemia. Agora, a pergunta que não cala, Mauro, são os empresários, as empresas pequenas, os comércios, que já estão há mais de 70 dias parados, sem dinheiro para abrir suas portas. Como que vamos fazer? Como que vai ser essa retomada
né? Como que nós vamos iniciar o nosso trabalho se a gente não tem capital de giro, se a gente está parado, está com dificuldades para pagar uma folha de pagamento. E aí, obviamente, fizemos um trabalho que foi... esse artigo foi encampado e publicado no Conjur. E, desculpa falar o instrumento aqui. Não, nós vamos falar a respeito disso já em seguida, doutor. Tá. Então, só para eu finalizar com relação a isso, vai ter que ser contratado profissionais, vai ter que ter um estudo de como retomar, né? Então, o que é importante hoje, eu acho que todos nós temos que ter informações seguras, todos nós temos que saber o que está acontecendo e todos nós temos que estar preparados para essa retomada progressiva através de profissionais. Veja que ontem eu ouvi numa emissora de televisão que apenas 105 ofícios foram protocolados na Câmara Municipal de São Paulo. Isso é absolutamente muito pouco. 105 ofícios, ainda que seja de associações, ainda que seja órgão de classe. Nós, no estado de São Paulo, nós falamos em mais de 10 milhões de pessoas na cidade, nós falamos de muitas empresas, de muitos segmentos. Então, temos que retomar e saber como retomar e estar com profissionais adequados para poder retomar de uma forma progressiva. Eu acho que esse é o nosso maior e grande desafio até que venha a vacina, porque a vacina, cada um fala uma coisa é se a vacina está pronta e quando ela vai chegar a nós. Então, essa é a grande pergunta e a grande tarefa de todos nós. Eu acho que, se coletivamente estivermos imbuídos em prestar informações positivas, especialmente os governos, seja ele federal, governo estadual, governo municipal, mas que dentro de uma coerência, eu acho que já é um grande passo para que a gente possa alinhar como vai fazer essas retomadas e setorizadas. O senhor está falando especificamente desse artigo do Conjur, do consultor jurídico, Impactos Extraordinários e a Conexão com a Retomada de Atividades Empresariais, artigo que foi desenvolvido a 6 mãos, né? Pelo senhor, pelo Dr. Rubens Calvo e pelo Walter Siglioni. O Walter, esse artigo, ele trata, vocês falam especificamente da necessidade de 3 protocolos, sanitário, financeiro e jurídico. Como é que isso deve se dar? Walter, nos ouve? Walter não está presente. Vamos lá. Doutor Calvo, o senhor dá sequência? Walter, seu microfone está fechado. Walter, seu microfone está fechado. Agora vai. Está me escutando? Vamos lá. Alô? Doutor Rubens Calvo, o senhor dá sequência? Algum problema ali com Não, eu estou escutando ele. Agora abriu. Fala, Walter. Fala, Walter. Abriu. Obrigado, Calvo. Eu quero lembrar que eu tenho grandes professores, né? Que não nosso Coronel Telhado, agradeço, viu? Essa questão do olho clínico no orçamento do Estado e também é um indicativo à prefeitura, porque em tempo de pandemia os orçamentos foram emergenciais, né? Lembrando que o nosso AMB já teve um approach em emenda de 1,2 milhões para o teto que estava caindo, né? Então, são coisas que a gente precisa repensar. E relembrando essa questão do artigo, falando que o Rubens até me também ensinou, o tempo do paciente tem quase 14 dias dentro do leito, né, Rubens? E aí a gente tem um tempo, infelizmente, com 500 leitos ocupados, com 1.800 leitos em haver, e com 14 dias desse paciente lá dentro, com tantos hospitais que estão tendo problema de vaga, até pela distribuição do CROSS, seria muito importante que se liberasse esses leitos, porque ali tem condições específicas para tratamento da Covid, né? Eu tenho, como eu citei na fala passada, tenho a mãe de um amigo nosso, jornalista da CBN,
que morreu e teve que ser transferida do Arthur Saboia para um outro hospital, porque não haviam leitos específicos à Covid. E como o Rubens tão bem coloca, esse tempo da doença, o consumo que há ao leito, é um tempo precioso. Quer dizer, o Rubens pode consertar. Se o paciente fica 2 dias no UTI com respirador, 3 que seja, essa doença faz ele ficar 14. Nesses 14 dias, há falecimento impreterivelmente. Então, o olhar clínico orçamentário é muito importante, porque nesse tempo tudo é terra de ninguém, com respeito às nossas entidades, secretarias e tal. Dizendo do protocolo, nós havíamos falado isso há 3 meses atrás, em reunião que tivemos, eu falei com o Rubens e com o Marco Kojorowski, que há necessidade de protocolos para você sair de uma pandemia, né? Protocolos sanitaristas, protocolos empresariais, protocolos de restrição a andar das pessoas. O que adianta você fazer quarentena se você não consegue triar quem tem, quem teve a doença, quem eventualmente seja grupo de risco, sem testagem, protocolo? A gente está chegando nessa situação. Faz 3 meses, pelo menos 1 mês e meio que eu escrevi esse artigo com o Rubens e o doutor Kojorowski, falando da parte empresarial, que teria problemas, porque nós não conseguimos colocar a população numa triagem para fazer isso. Fazíamos isso na Cruz Vermelha, por que não é feito aqui? Fazíamos isso no Médicos Sem Fronteira, por que não é feito isso aqui? Aprendi isso trabalhando com entidades médicas, né? Então, a inteligência militar, o Coronel Telhada está aí, ele sabe explicar. A inteligência militar fala em protocolo de forma pontual. Kojorowski também, que foi do CPOE, que sabe. São formações de etapas para que a gente possa trabalhar, principalmente, uma doença tão grave e que a gente não tem aí respaldo nenhum de acessibilidade a informações, né? Eu não quero me estender muito, mas talvez tenha dado um desenho aí. Pessoal, esse é o programa Gente que Fala. Vocês nos acompanham pela rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela rádio Universal, AM 810 de Santos, e também nas redes sociais e no Instagram. Mensagens pelo 973350038 ou pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Antes da sequência aqui do nosso próximo tema, uma mensagem do governo do estado de São Paulo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. E por isso o governo de São Paulo criou um aplicativo online com aulas, com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. Esse aplicativo se chama Centro de Mídias, e o acesso à internet é gratuito e você pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Portanto, baixe o Centro de Mídias na sua loja de aplicativos aí no seu smartphone e estude. Mensagem da Secretaria da Educação e também do governo do estado de São Paulo. Dando sequência aqui com mais um tema para as nossas análises, os nossos debates no programa Gente que Fala. No dia 20 de maio, o governador João Dória afirmou, abre aspas, se não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Fecha aspas. No dia 25, após o feriadão, João Dória surpreendeu anunciando a nova fase do Plano São Paulo, que prevê a retomada das atividades econômicas a partir de critérios técnicos. A mudança abrupta reforçou a tese de que o governador cedeu a pressões e colocou a ciência de lado na decisão. Deputado Coronel Telhada, por que, desde o começo, essa dificuldade da construção de consensos? De um lado, aqueles que são contra o isolamento social, do outro, aqueles que querem o comércio aberto para a preservação da economia. Aí, quando fala-se em abertura de comércio para se iniciar a retomada, é porque cedeu a pressões. Onde é que está o problema dessa falta de consenso que não se constrói desde o início, nesse caso da pandemia? Olha, o Walter falou agora há pouco esse negócio de planejamento. Eu acho que faltou realmente um pouco de planejamento no governo. Eu acho que está faltando transparência nas ações do governo. Nós tentamos entrar nos sites aí do governo, tanto da prefeitura como do governo estadual, para levantar alguns dados sobre gastos na pandemia, sobre contratos. Nós não conseguimos, é muito difícil acessar os dados. Quando ele fala aqui que o pessoal põe essa dúvida se deve ou não
ficar no isolamento, se deve retornar à normalidade. Até na medicina existe esse duplo entendimento. A pandemia é uma coisa nova, ninguém esperava isso. Então, na realidade, não há uma definição sobre o que se deve fazer. Essa dualidade, realmente. Eu acho que o governo tem que agir com prudência, como houve na primeira parte, o isolamento. Já vamos para quase 90 dias de isolamento, mas nós temos que pegar o exemplo de outros estados também. Minas Gerais, por exemplo, já voltou à normalidade no sentido comercial. Estão se mantendo distâncias, estão se evitando aglomerações, estão se usando máscaras, o que deve ser feito. Mas eu acho que o governo tem que, sim, retomar a situação mais próxima possível da normalidade, principalmente por causa do problema financeiro. Muitos pais de família estão perdendo emprego, muitos comerciantes estão falindo, muitos empresários, livres empresários estão falindo. Nós temos que pensar nisso aí. E eu queria dizer também uma coisa, que aproveitar para dizer o seguinte aos senhores aí. Muitas vezes as pessoas veem a nossa ação como uma ação contrária ao governo, de maneira alguma. O grupo PDO é um grupo apartidário. Para você ter uma ideia, dos nove parlamentares que estão no grupo, nós somos 6 partidos. E nós não somos contra o governo estadual, contra o governo federal, contra o governo municipal, de maneira alguma. Nós estamos fiscalizando. Se está tudo certo, parabéns. Se tiver problema, nós vamos mostrar para a população. Aliás, essa é a função do deputado. Então, eu acho que, sim, tem que se procurar retomar a normalidade. Agora mesmo, meu assessor aqui me informou que o Bruno Covas está retomando a normalidade de vários empreendimentos, por exemplo, shopping, lojas, funcionando 4 horas por dia. Eu acho que isso já deveria ter acontecido, Mauro, há um mês. Isso já deveria ter acontecido há um mês. Nós precisamos retomar. Tem médicos que falam, enquanto que a maior parte da população não for infectada, nós não voltamos à normalidade, porque não vai criar anticorpos. Então, existem vários pontos de vista, várias opiniões. Então, vamos manter, evitar aglomeração, uso de máscara, higiene pessoal, e vamos voltar à normalidade, porque a vida continua e nós precisamos sustentar as famílias, nós precisamos sustentar o nosso país. Perguntas da nossa audiência chegando por aqui. O Everton está em Santa Cecília. Dr. Rubens Calvo, ele pergunta, entre o lockdown e a abertura total, a cidade de São Paulo ficou no meio do caminho com o isolamento parcial nos últimos meses. Foi a melhor opção? Pergunta aqui o Everton de Santa Cecília. Na esteira daqui do nosso assunto, que a gente abriu agora. Deveria ter funcionado melhor. O que houve foi pouca adesão. Que eu prefiro o isolamento horizontal, porque eu tenho uma liberdade de ir e vir, dependendo da minha necessidade, do que um lockdown. Lockdown, para você fazer uma ideia, é baseado num colapso geral da assistência à saúde, num contágio exponencial sem controle e também de uma autoridade sanitária, dizendo, gente, se a gente não se esconder do vírus, o vírus vai acabar com a gente. Isso é o lockdown. Vai você, para sair, você tem uma autoridade policial que vai te parar e vai te indagar. E aonde você vai? Cadê tua permissão? Eu estou indo me socorrer, ou socorrer o vizinho. Então, ok, prossiga. Acabou o alimento em casa. Ok, então prossiga. Se não for nessas condições, você volta para casa escoltado pela polícia ou vai para a delegacia. E a gente tem que respeitar as autoridades, porque tem um propósito isso. Agora, nós ficamos no meio do caminho. Só que esse meio de caminho flutuou muito. E por que flutuou? Uma coisa que há consenso, desde a primeira pandemia, que dizimou metade do planeta, que foi a gripe espanhola, é o uso da máscara. E há muito tempo, agora, a maioria dos países que já estão saindo para retomando sua vida cotidiana, dentro da normalidade, é essencial o uso da máscara. Mas aqui no Brasil, você tem uma autoridade que tem lá seus seguidores e que tira a máscara e que sai esfregando o nariz e sai dando a mão para todo mundo, isso deixou as pessoas preocupadas com os fake news dizendo, quem é contra isso é comunista e agora terrorista. Eu não sou comunista, eu não sou terrorista e eu sou frontalmente contra isso e acredito.
que o número exagerado de uma falta de controle melhor, ou o prejuízo econômico, porque era para a gente já estar numa situação melhor de abertura comercial, eu imputo muito a uma política atabalhoada do Ministério da Saúde e da nossa autoridade maior, que é o próprio presidente da República, que chamou para si, quando disse que isso não era nada, que era um resfriadinho, uma gripezinha. Hoje, desautorado pelo próprio Trump, que é o ídolo dele, e que caiu em si, pediu desculpa para a nação norte-americana e voltou atrás e ajudou todos a restabelecer a normalidade, diferente desse nosso presidente aí. Walter Siglioni, a Juliana Soares está no Facebook acompanhando, e ela pergunta o seguinte: por que o Brasil faz tão poucos testes de Covid-19? Essa é a pergunta que eu queria. Primeiro, eu quero agradecer Rubens, né, e outros ex-secretários da Saúde que eu consultei por conta dessa história de ter convivido na Cruz Vermelha. Juliana, eu quero lhe agradecer, inclusive o Coronel Telhada, né, por estar fazendo esse trabalho, inclusive informar quem está lá dentro, que tem 500 pessoas. Mas o que eu estava conversando muito com o Rubens lá no começo, para criar um protocolo de saída, é o que os dois estão falando. O que falta agora e que faltou lá atrás eram metodologias para o protocolo. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar, porque o assunto é amplo. O que é? É o uso da máscara, sim, é o álcool gel, sim, é a reclusão daquele grupo que tem mais probabilidade de pegar, é se entender a asepsia ou a questão das crianças irem à escola, mas o teste é prioritário. Os Estados Unidos, eu tenho conversado com amigos que estão na polícia de Nova York, na polícia de Washington, falando que o Trump, a primeira coisa que fez foi fechar os estados e fazer testagem. Na Europa, eu tenho conversado com o pessoal de Portugal, é teste. Agora, qual é a dificuldade do teste? Primeiro, veio uma enxurrada de teste no Brasil, né? Teste de R$320. A população está ganhando R$600, não pode comprar um negócio desse. Na farmácia, você vai hoje, custa R$140 o teste sorológico. Gente, precisa fazer o teste sorológico e o teste é o outro teste que coloca o cotonete na garganta, um para saber se você está, um para saber se você teve contato com o vírus. Agora, pontualmente, para me estender, passar a palavra aos colegas. Juliana, se eu não sei se eu tive, se eu não sei se eu não tive, se eu não sei se eu tive contato e sou assintomático, como é que eu jogo a população para a rua sem ter um negócio específico? Política pública de protocolos para sair à rua. O que adianta abrir o shopping e lá tem um cara que se contamina, porque o vírus fica sobre superfícies 9 horas, às vezes dias, e aí você não ter testagem, teste. E outra coisa, Mauro, que eu queria pedir ao nosso deputado, pelo amor de Deus, revejam a saída das crianças às escolas, porque a gente não tem protocolo para botar a criança na escola. Morde lápis, troca lanche. Se ela não se contaminar, porque o vírus não está dizendo que criança não pega, já morreram várias crianças, ela passa para quem está em casa. Então, assim, temos que pensar em quê? Protocolo e prioritário. Teste. Dá para comprar teste? Vamos comprar teste, gente. Deputado Coronel Telhada, Marta em Diadema pergunta, não tem a ver com o nosso assunto aqui, mas vamos lá. Ela pergunta para o senhor, como é que o senhor se tornou testemunha no processo sobre a herança do apresentador Gugu Liberato? Deputado, o seu microfone está fechado. Eu não entendi a pergunta, por favor, repita. A Marta de Diadema pergunta como é que o senhor se tornou testemunha no processo sobre a herança do apresentador Gugu Liberato. Como eu me tornei testemunha? Não, primeiro que eu não sou testemunha, né? Acontece o seguinte, o Gugu Liberato, eu trabalhei 15 anos com ele, de 1991 até 2005, 2007. Então, ali eu fiz a segurança dele 15 anos, quando eu era policial militar. Infelizmente, no Brasil, o policial militar ganha muito mal, ele é obrigado a trabalhar nas suas horas de folga, e onde eu acabei tendo esse envolvimento com a família do Gugu Liberato, a quem tenho grande consideração. Infelizmente, o último serviço que eu prestei foi aqui, junto ao funeral dele, aqui na Assembleia Legislativa, onde estou nesse momento no meu gabinete. Então, esse é o envolvimento. É uma pessoa, era um amigo muito querido, que me ajudou muito e ajudou muita gente na vida. Infelizmente, no final, agora, muita gente falando besteira, isso me deixa muito magoado, mas a realidade é essa. Foi uma grande pessoa.
Deputado Coronel Telhada, o Tribunal Superior Eleitoral está recomendando o adiamento das eleições agora de outubro, as eleições municipais, para novembro ou dezembro. Não é um assunto que envolve diretamente os deputados estaduais, porque as eleições são municipais, mas certamente muitos dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa são candidatos a diversas prefeituras no interior do Estado. Como é que o senhor observa esse entendimento ou essa recomendação do tribunal para o adiamento? Uns até falam em adiamento para o ano que vem, o que colocaria também em risco, segundo os analistas, colocaria em risco a democracia. A sua observação, deputado. Mauro, eu acho o seguinte, eu acho que o cara que é candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador esse ano, ele já tem que estar vindo prestando um serviço há muito tempo. Acabou essa situação do cara ser candidato e 3 meses antes de começar a fazer campanha. Eu acho que as pessoas que estão dispostas a concorrer já têm uma base montada, já têm um contato. Eu não vejo muito por que adiar. Eu acho que poderia ser em outubro, sim. Os trabalhos começam, teoricamente, se a eleição é em outubro, a campanha começaria mais ou menos dia 15 de agosto. Então, há tempo hábil, são 45 dias agora, né? Há tempo hábil, e eu não adiaria, não. Eu iria em frente e manteria o que está proposto já há tantos anos. Sim, doutor Marco, compartilha da opinião do deputado Coronel Telhada? Bom, eu só quero fazer menção à pergunta que foi feita da questão do Dória. A ciência e a medicina, em primeiro lugar. É importante a gente esclarecer isso, porque uma hora a gente fala uma coisa e depois, 5 dias depois, fala uma outra coisa. Agora, a questão da política pública ela tem que ser conjunta. Eu nunca vi. O governo federal é de uma forma, o governo estadual é de outra forma, e os governos municipais estão divergindo. Eu acho, especialmente aqui na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, tem uma divergência, inclusive, até com decisões judiciais, né? Com relação ao Coronel Telhada, eu entendo que a gente tem que mudar a programação, sim, tem que ter um espaço para poder fazer a mudança, e eu coloco para a gente debater, numa outra oportunidade, do voto pelo correio. É possível? Como nos Estados Unidos, não é possível, né? E o voto digital? Né? A gente vê que desde 1997, 98, a gente paga as contas pelo nosso smartphone. E é possível pagar as contas porque não é possível votar. Então, esse tempo de pandemia, exatamente por conta do coronavírus, é um momento que a gente tem que pensar no agora e nós também podemos pensar no futuro. Então, eu vejo que é impossível fazer a votação nesse momento, vai ter que adiar, e eu não sei se a gente consegue adiar para esse ano ainda, né? Essa é a expectativa. Em relação ao que o deputado Coronel Telhada disse instantes atrás, informação da assessoria dele, de que a Prefeitura de São Paulo vai autorizar o comércio de rua e a reabertura dos shoppings, deve acontecer a reabertura do comércio de rua a partir de quarta-feira e os shoppings voltam a funcionar a partir da quinta-feira. O anúncio será feito pelo prefeito Bruno Covas na tarde desta terça-feira e os estabelecimentos deverão seguir normas de higiene e poderão funcionar apenas durante 4 horas por dia. Doutor Marco, sua despedida bem brevemente para a gente encerrar e aí eu passo a palavra para o... Tá, então, eu volto a dizer, com todo respeito ao prefeito de São Paulo, a questão, o que me preocupa é o transporte coletivo. Como que nós vamos abrir amanhã o transporte coletivo? Como que vai ser isso? Se ontem ele falou que se não arrumarem uma semana, vai trocar o secretário. Então, esse é o grande problema. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, quero agradecer ao Mauro, ao Gente que Fala, uma boa oportunidade, e a todos os palestrantes, meus amigos. Muito obrigado por essa oportunidade. Doutor Rubens Calvo, 15 segundos para a sua despedida, a sua mensagem. Obrigado, Mauro. Obrigado, Zenilda, Coronel Telhada, Walter Chigano, doutor Marco Antônio Korwazowski, pelo tudo que tem feito para a nossa sociedade no momento de pandemia. Vamos lá, vamos aprender também com os países que já estão mais adiantados que a gente, até nessa flexibilização e até na eleição. Walter Siglione, palavra final.
quero agradecer, né, ao Coronel Telhado, dizendo que a nossa polícia sempre foi legalista. Está aí um homem público correto, um médico que foi vereador, que nem o Calvo, e falar o seguinte: tudo é uma questão da gente acreditar em Deus e ter metas. Coronel Telhada, por favor, reveja a questão da abertura para as escolas, sejam municipais ou estaduais. A gente precisa ver, as crianças não podem ser colocadas ali sem um protocolo adequado. Então, abraço, obrigado a você, Mauro, a Zenilda, e o meu querido Fausto Camunha. E o deputado Coronel Telhada, a sua mensagem final, seu encerramento, por favor, deputado. Mauro, parabéns pela condução dos trabalhos, um abração para a Zenilda, para o Fausto Camunha. Eu quero aqui cumprimentar os amigos aí, o Calvo, o Walter, o doutor Marco, enfim, todos que participaram, não só trabalhar pela reabertura das escolas, Walter, mas também um assunto que nós não falamos, um monte de preso condenado na rua. Quando vão voltar para a cadeia esses bandidos? Um abraço a todos, Deus abençoe. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento em nome de toda a equipe, o deputado estadual Coronel Telhada, do PP, o médico Dr. Rubens Calvo, foi vereador aqui em São Paulo, o advogado Dr. Marco Kojorowski e também o jornalista Walter Siglione. Na mesa de som da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.